Trabalha a intoxicação por samambaia em bovinos. Então, a samambaia é uma planta que tem como nome científico Pterídeo aquilino, que é encontrado em solos ácidos, arenosos e de baixa fertilidade. Essa planta, quando ingerida, pode apresentar efeitos tóxicos em algumas espécies, mas principalmente os ruminantes. Esses animais eles têm preferência pela ingestão dos brotos, porque eles são bem palatáveis, né? E geralmente são mais tóxicos e causam dependência. Outras espécies de animais também podem se intoxicar, por exemplo, os ovinos, os equinos e alguns tipos de camundongos, mas é mais comum nos ruminantes. Então, as características da samambaia. A intoxicação é mais comum no período de seca, devido à escassez das passagens, né? Ocorre no inverno, mais no inverno, né? Ocorre quando os bovinos passam por privação nutricional, ingestão acidental de feno contaminado pela planta, animais que adquirem o hábito de consumo da planta e pastagem suja, o qual favorece o surgimento de brotos ou plantas tóxicas. Então, o que essa planta pode causar? Ela se manifesta de três formas. Três formas de manifestação clínica. Primeiro, síndrome hemorrágica aguda. Segundo, hematura enzótica bovina, que é uma enfermidade também, né? E carcinoma do sistema digestório superior. Carcinoma já é um tipo de neoplasia. Então, o que a samambaia pode causar, né? Como sinal clínico? Perda de peso e apatia, hemorragia pela cavidade nasal e pelo trato gastrointestinal, presença de petecas nas mucosas, na pele, anorexia, febre, disfagia, halitose, hematura e hemoglobinúria, cialorreia, dispneia, tosse, salivação, gengivorragia e palidez das mucosas. Gengivorragia é hemorragia das gengivas, timpanismo e papilomatose e, em casos mais graves, a morte súbita. Então, aqui na primeira foto, é um bovino com epistaxe, né, com sangramento nasal. Na segunda foto, um bovino com gengivorragia, que, como eu falei, é hemorragia das gengivas. Aqui e vou estar falando sobre o diagnóstico de intoxicação por samambaia em bovinos. Então, o diagnóstico é determinado pela presença da planta na propriedade, a quantidade de oferta da forragem, a análise dessa pastagem que eu estou oferecendo para o consumo desses animais, né? E de início o exame clínico, né, que é de extrema importância, e posso fazer também através da urinálise, né, que é a análise da urina desses animais, para ver se tem a presença do agente tóxico ali. E também pela necrópsia e o exame histopatológico. Com relação ao tratamento, não existe um tratamento efetivo para essa enfermidade. Apenas medidas paliativas, como por exemplo a transfusão de sangue, a antibiótico terapia e a prevenção de uma possível infecção secundária. Portanto, o melhor controle é a erradicação da planta, ou seja, o proprietário detectar ali a presença da planta na propriedade e acabar com ela, né? Ou cercar para que esses animais não tenham acesso direto a elas, né? Para não estar consumindo, ou erradicar, acabar com ela mesmo através da calagem, né? Da adubação do solo. Fazer a retirada desses animais dessas áreas infectadas onde tem a presença da samambaia e garantir o correto suprimento alimentar e a mineralização do gado, porque esses animais estão se alimentando bem, a dieta deles, a forragem que eles estão consumindo, está suprindo a necessidade energética deles, não tem o porquê ele estar procurando outro tipo de alimento, né? Não tem o porquê dele estar querendo algo a mais, porque como a gente sabe, os bovinos ele tem uma baixa seletividade, né, com relação ao alimento, então eles ingerem ali o que vê pela frente. Então,
como uma medida e uma forma de ajuda, a gente pode estar alimentando corretamente esses animais, oferecendo a quantidade certa de cada nutriente ali, para que seja suprida toda essa falta, essa carência que eles sentem, para evitar com que eles possam estar consumindo outro tipo de alimento, né? Com relação à necrópsia, a gente pode observar, então, em caso de animais intoxicados, palidez nas mucosas e vísceras, esquimose e sufusões, que são aquelas manchinhas que ficam na superfície dos órgãos, né, da pele. A gente pode, no fígado, a gente consegue ver áreas de infarto e necrose também, o tecido fica todo necrosado. No intestino, a gente encontra sangue e úlceras na mucosa também. E um outro achado de necrópsia bem característico é a aplasia da medula óssea. E por último, a gente também consegue visualizar carcinoma de células escamosas, tanto no trato alimentar desses animais, como na faringe, no esôfago e no rúmen, além de neoplasia de bexiga também. Aqui eu coloquei umas fotinhas explicando. Aí na primeira a gente tem as sufusões, né, que são aquelas manchinhas mais escuras. Aí no caso ela tá no cólon espiral e no mesocolo, tudo de bovino. Na quarta figura aí a gente tem também a área de infarto, né, com algumas áreas brancas aí no fígado. Na outra figura, na figura 5, a gente tem hemorragia na parede do intestino, que é essa partezinha mais escura aí na imagem. E na figura 6, a gente tem uma bexiga de um bovino, toda edemaciada e hemorrágica também, né? Dá pra identificar bem aí, é bem característico devido à coloração dela, né? Tá bem escura aí. Com relação à profilaxia, o que a gente pode estar falando? Nada mais né, do que medidas profiláticas aí que a gente pode estar tomando com o intuito de evitar com que esses animais estejam aí consumindo, né, e gerando essa toxicidade no mesmo. Então, com profilaxia, a gente tem a rotação de culturas ou pastagens, assim como aração. A manutenção de outras espécies de vegetação nessas áreas para que haja competição com a samambaia, diminuindo assim o vigor da planta e com isso limitando a área disponível ao seu desenvolvimento. Então, quer dizer que, tipo assim, manter outro tipo de planta ali, né, que não seja tóxica, para que então elas possam estar competindo espaço com a samambaia, fazendo assim com que esse espaço que a samambaia teria para se desenvolver mais, crescer, enraizar, ela não vai ter, devido à competição com as outras plantas. Que aí as outras plantas vão crescer, vão tomar conta do espaço, e assim vai diminuindo, né, o crescimento e o aparecimento da samambaia. Por isso é importante deixar outros tipos de plantas junto, a fim de diminuir ali o espaço, o território que a samambaia cresce, né? Até que ela seja totalmente extinta do local, né? E já em locais que eu não consiga fazer isso, tipo em locais que são limpos, não tem como deixar, manter outro tipo de planta, não tem mato, é tudo bem cuidado, a gente pode estar ou tirando completamente a plantação de samambaia, tudo, ou cercando, né? A gente pode estar fazendo uma cerca ali em volta onde está essa samambaia, esse plantio, para evitar, né, o contato direto com esses animais ali. O intuito é só evitar que os bovinos, então, tenham contato direto com a samambaia, ou cercando, ou retirando toda a plantação, e é isso. E aqui coloquei uma conclusão que fala o seguinte: a samambaia vem sendo uma grande preocupação para os pecuaristas brasileiros com relação à criação e o estado de saúde do seu rebanho. Justamente, né, pelo fato de que leva o animal a óbito, né, e mesmo em poucas quantidades ingeridas da planta, ela pode sim causar toxicidade e o animal pode vir a óbito, né, tá aí o porquê ela causa prejuízos tanto
tanto econômico, né, quanto para o proprietário, né, que vai perder o animal e não vai ter o lucro da produção, né. E medidas simples de manejo, quando bem praticadas, podem reduzir drasticamente sua prevalência e, consequentemente, os prejuízos oriundos da intoxicação pela planta, que foi o que eu acabei de falar, que quando o manejo é bem feito, o proprietário cuida da propriedade, ele procura ver qual alimento está sendo oferecido para esses animais, vai na plantação, vê a forragem, o que vai ser oferecido, ele busca ali achar algum problema e solucionar, né? Como no caso da samambaia. Se tem plantação perto, ele procura isolar a área ou retirar de lá para evitar com que esses animais estejam aí consumindo então e prejudicando a saúde dos mesmos, né? Porque o proprietário precisa ter o lucro, né? Porque ele investe tanto, então nada mais justo que ele ter o lucro, né? Então são medidas simples de manejo aí que pode fazer toda a diferença. É só ficar bem atento, procurar saber o que está sendo oferecido, o que os animais estão consumindo, tudo ali, ficar por dentro de tudo que aí não tem perigo. E é o primeiro sinal de intoxicação, alguma coisa, tá entrando em contato com o médico veterinário, tá chamando para fazer o exame clínico, né, para tá examinando certinho, para já dar início ao tratamento, né, porque infelizmente é uma doença com um índice bastante elevado de mortalidade e não é isso que a gente quer, né, então é só ficar de olho aí e pensar sempre no bem-estar dos animais. É isso. Obrigada.